Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É sempre um prazer estar aqui. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Riva. E estar aqui novamente com você é uma alegria muito grande. Hoje nós falaremos da lição de número 5, motim em família. E nesse assunto nós vamos abordar a questão israelita. Como Israel agiu quando estava perto do Sinai? Quais foram as suas atitudes ao sair de perto do Sinai? Eles murmuraram? Eles reclamaram? E Miriam e Arão, o que eles fizeram para contrariar Moisés e a Deus? Então, estes assuntos e o aprofundamento deles faremos nesta lição. Paz do Senhor. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha ou a sua discordância também. E é sempre um prazer atender você. Para que isso? Para que o YouTube possa lhe avisar sempre que postarmos um novo vídeo. Eu estou gravando essa lição, ela vai estar um pouco fora da data, mas é importante que você tenha ela para meditar, para analisar. É muito importante. Então a lição de hoje será a lição de número 5. Motim em família. Texto áureo. Fazei isso todas as vezes, ou melhor, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, dizendo que tudo que fizermos tem que ser sem murmuração e sem contenda. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Então, a origem das contendas vem das murmurações. Inicia-se ali uma discordância, começa a se comentar, fomentar, e aí gera as contendas, e essas contendas acabam gerando pecado e um monte de outras coisas. A nossa leitura bíblica está lá em Números capítulo 11, do verso 1 ao 7, e Números capítulo 12, do 1 ao 8. E nós então vamos à nossa introdução de hoje. Então, o principal da nossa lição de hoje é exatamente o caso de Miriam e Arão, né? Que eles criaram um motim ali em família, por isso que o título é Motim em Família. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, Arão também mais velho do que Moisés, então eles eram irmãos, estavam ali em família, tá? Então isso é importante a gente analisar. Vamos analisar o que eles geraram de contendas, né? Quais foram as contendas que eles geraram que contribuiu aí para uma desarmonia familiar. Então nós vamos aprender aí como é prudente evitar as contendas familiares para que haja paz e harmonia dentro da família. Primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim. Então a palavra motim, ela se refere a atos explícitos a qualquer autoridade, né? Desobediência é uma reação negativa contra as regras ou ordem estabelecida num grupo social. Então, tudo que você quebra de regra dentro de um grupo social, contra autoridades, contra militares, contra a polícia, contra os pais, contra os professores, contra os diretores, contra o patrão, enfim, em qualquer lugar que você tiver e você começar a quebrar as regras, você está criando ali um motim, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos ver no capítulo 11 e no capítulo 12, nós vamos ver murmurações, né?
que acabaram causando aí um problema para a liderança de Moisés, ok? Nós vamos ver aí queixas e rebelião, né? Tanto por parte da nação, quanto por parte da família de Moisés. Segundo tópico diz a primeira queixa. A primeira queixa está ligado a Israel, quando eles saíram ali de perto do Monte Sinai, que ainda tinha ali uma certa facilidade para eles plantarem e cultivarem, e quando eles vão para o deserto inóspito, eles não têm. Então eles reclamam, eles murmuram, dizendo que Moisés os levou ali para morrer. Eles esquecem de quem foi que os tirou da terra do Egito, quem abriu o Mar Vermelho, quem providenciou água para eles, quem fez todos os milagres, quem matou toda grande parte do exército de Faraó no Mar Vermelho. Eles esqueceram de tudo isto. Então nós vamos ver assim que essa murmuração entristeceu Moisés, mas Deus, que sempre esteve ao lado de Moisés, sempre o reconheceu como um grande líder. Deus mandou um juízo de fogo, né? Diz que desceu fogo lá num grupo que estava no fundo do arraial, por isso que esse lugar foi chamado de Taberá, que significa queimar. Deus mandou fogo, Moisés teve que orar para que Deus tirasse aquele fogo e não matasse mais israelitas. Terceiro tópico, um detalhe antes do terceiro tópico, a palavra-chave dessa lição é murmuração. Eu não sei se você já tem enfrentado isso, se já foi vítima ou se você é uma pessoa ativa na murmuração, mas eu espero que a partir dessa lição você passe a refletir sobre isso. A segunda queixa, não obstante de ter visto ali claramente o fogo destruindo pessoas, matando pessoas, eles resolveram, ao invés de exaltar a Deus, glorificar a Deus, se humilhar na presença de Deus, eles então agora foram reclamar do maná. Eles não trabalhavam pelo maná, eles não produziam o maná, era Deus que mandava. Eles pegavam, recolhiam o maná, amassava, cozinhava e fazia pão. Estava ali todos os dias o maná, sem trabalho nenhum, digamos, né? E eles foram reclamar porque eles queriam carne. Eles não estavam mais satisfeitos com o maná. Esqueceram de todas as privações aí, né? No Egito eles vão lá e querem maná. Não queremos mais esse maná. Não queremos mais o maná. Nós queremos carne. Então, foi realmente um momento difícil, né? Esqueceram de todos os milagres que aconteceram e passaram a falar besteiras, passaram a ser injustos, ingratos na presença de Deus. Quarto ponto, a terceira queixa, né? Então nós tivemos a primeira, que foi reclamando que poderiam morrer no deserto. A segunda, reclamaram sobre o maná, né, que não aguentavam mais comer maná. E a terceira queixa, está lá no capítulo 12, né? Miriam vai reclamar, não contente com tudo que estava acontecendo ali, todos os problemas que Moisés tinha para resolver. De repente aparece ali Miriam reclamando da esposa de Moisés, porque ele casou com uma mulher cuxita ou uma mulher negra. Eles não entenderam, foram criticar, mas na verdade isso era apenas uma muleta, porque a reclamação maior era por que Deus falava somente com eles, com Moisés e não com ele, sabendo que ela era profetisa. E ele faz toda uma reclamação ali contra Moisés. Era uma inveja que estava ali no meio da família, né? Então, resumindo esse tópico, nós diríamos que o episódio de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Segundo tópico nosso é o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Então, nós vemos ali que a inveja realmente, né,
foi muito grande pela liderança de Moisés. Se a gente parar para analisar um pouquinho melhor, era um projeto em família. Deus chamou Moisés, pediu que ele conversasse com Arão, e ali estava entre a casa de Moisés, né? A família de Moisés. Então tinha tudo para dar certo. Mas houve essa inveja ali. Miriam, embora seja profetisa, Arão era sumo sacerdote, eles já estavam ali em destaque. Mas eles se julgaram aí ter a mesma autoridade que Moisés, né? O irmão mais novo. Então, eles questionaram a liderança de Moisés. E no momento em que eles fazem isso, Deus entra em ação. A expressão foi: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Porque como ela era profetisa, Deus usava ela também. Então instalou ali uma inveja no coração de Miriam e Arão, e isso levou a um sentimento ali horrível, corrosivo, né? Então tudo isso esse sentimento foi perigoso, né? Porque quando a inveja instala no coração da família, causa problemas seríssimos. Nós vimos na lição passada o que aconteceu com José e seus irmãos, e isso foi um problema seríssimo que aconteceu. E nós temos aqui o segundo ponto: o motim familiar promove dissabores e ofensas, né? Embora Miriam exercesse ali um papel importante entre o povo, como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Então isso dá um conselho para nós, que é importante que os obreiros, todos os ministros ali tenham sempre uma união, para que não haja ali uma desavença entre pastor, diácono, presbíteros e assim por diante. Tem que haver ali uma união. Então, embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia também arder em ciúme, tá? Então, infelizmente, essa atitude de Miriam e de Arão causou ali um problema, né? Causou um problema porque Moisés já estava tendo um problema com a nação e teve que administrar ainda mais esse problema entre sua família. Então, nesse caso em particular, Moisés não tomou nenhuma iniciativa. É como se ele dissesse: vou entregar na mão de Deus, Deus tomará todas as providências necessárias. Então, resumindo esse tópico, nós diríamos que a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. E nós temos o terceiro tópico aqui, que é Moisés, um homem manso e humilde, né? O mais manso que havia na terra. Então, a própria Bíblia declara que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele não revidou, ele não tomou nenhuma iniciativa, tá? Porque o seu caráter distinguia ele de todos os outros. Então ele não tomou nenhuma iniciativa. A própria Bíblia vai dizer lá em Mateus, né? Bem-aventurados, o próprio Jesus dizendo, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Moisés tinha essa qualidade. E aí nós vamos analisar que a mansidão é fruto do Espírito. Então todos aqueles que têm a presença do Espírito Santo latente dentro de si, com certeza essa parte do fruto do Espírito vai ser produzida, está sendo produzida. Então a mansidão também tem que estar presente ali. Então nós vamos ver aí que o Senhor Jesus também falou sobre os pacificadores, né? Que eles serão chamados filhos de Deus. Então nós temos aí a mansidão e a pacificação, né? Ser da paz. Então, são duas atitudes aí que foram enfatizadas pelo Senhor Jesus. E as duas estavam presentes na vida de Moisés. Moisés tinha isso, né? Claro na vida dele. Na mentalidade humana, isso passa a ser fraqueza, covardia, né? As pessoas serem mansos, serem pacificadoras, não querer brigar, não querer discutir. Então isso faz parte para os homens isso é fraqueza, isso é covardia, mas para nós isso é atuação do Espírito Santo.
Então, é uma qualidade do fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 23. Então, Moisés ele teve essa serenidade para agir aí com firmeza, sem deixar aí se abater pelo que estava acontecendo aí com a murmuração de Miriam e a murmuração de Arão, né, contra a sua liderança. Não é fácil a gente ser questionado quanto à nossa liderança e nós agirmos com cuidado, né? Nós agirmos com amor, nós agirmos de uma forma interessante, né? De uma forma sábia, digamos assim. E Moisés, ele agiu dessa maneira e Deus entrou com providência, né? Ele orou a Deus para que algo fosse feito, né? Ele não teve nenhuma atitude vingativa, mas ele orou para que Deus perdoasse. Por quê? Porque, na verdade, Deus entrou com uma ação, né? E ele orou para que Deus perdoasse ela, ok? Então, duas virtudes é importante, mesmo sendo criticado, mesmo sendo questionado contra a sua liderança, ao invés de tomar uma atitude vingativa, ele vai orar ao Senhor e ele vai pedir que Deus a perdoe. Segundo tópico, o fardo de uma liderança. O capítulo 11 aí vai mostrar, né? Moisés desabafou com Deus, né? A respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Ele vai dizer, porventura, Deus, eu dei a luz a todo esse povo, eu tenho que carregá-lo no colo. E houve ali uma postura de revolta, né? Um momento ali em que esse peso foi assim, chegou ao seu limite e a gente vê que ele queria realmente até a morte, se a gente for analisar mesmo a fundo aqui, ele queria realmente até a morte, ele queria parar, porque não dava, eu não vou... esse povo, eu fui usado por ti para tirá-los do Egito, para conduzir eles para fora, o Senhor abriu o mar vermelho, providenciou água, providenciou maná, eles são ingratos, eles agora querem carnes, eles agora querem... Então, nunca estão contentes. E Deus então falou para ele, peraí, escolha aí entre os líderes que você já organizou, de acordo com o conselho de Jetro, você já colocou aí representantes de 1000, representantes de 100, representantes de 50, representantes de 10. Então você já tem aí uma organização, um conselho do seu sogro, né, Jetro. Então pegue aí entre esses líderes 70 homens, tragam aqui para a tenda e eu vou tirar do seu espírito, eu vou colocar sobre eles. Então eles terão um espírito de liderança, eles terão mansidão, eles terão pacificação e eles estarão contigo para carregar esta carga tão pesada. Então, eu não sei se foi aqui que vai nascer o Sinédrio lá na frente, né? Se isso foi a protogênese do Sinédrio, não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas é curioso que esses 70 começa aqui, né? E ali começa toda a organização de Moisés ali começa a facilitar, porque ele já tinha tido o conselho de Jetro, já facilitou um pouco. Agora ele tem o conselho da parte de Deus, ele escolhe 70 homens, Deus tira do espírito dele, coloca sobre esses 70 homens. Então agora a carga diminui, então ele tem agora 70, de uma forma assim, né? Digamos assim, um pouco, deixando um pouquinho exceder aí o humor, digamos que serão 70 Moisésinhos, né? Então eu vou ter 70 semelhante a mim que vai me ajudar nessa tarefa tão árdua, né? Então o Espírito de Deus ali repousou sobre eles e começaram a profetizar. Então agora eu tenho aqui 70 profetas, como eu, né? Então é importante ver, né? Olha, eu estava enfrentando um problema de rebelião, estava enfrentando um problema de contenda dentro da família, mas aí vem a atuação do Espírito Santo de uma maneira tão poderosa, né? E resolve o problema familiar, resolve o problema do povo, Deus através do seu Espírito. Então houve ali uma comunhão espiritual ali, houve ali uma atuação do Espírito Santo. Isso dá um conselho muito forte para nós, que
qualquer que seja o problema que houver na igreja, tudo se resolve com a presença de Deus, com a presença do Espírito na vida das pessoas. Terceiro tópico aqui, a punição de Miriam e Arão, né? Então eles se revoltaram aí contra a liderança de Moisés e Deus então tomou aí, né, as dores de Moisés. Então ele desceu, chamou Arão e Miriam para a tenda e foram conversar, né? Então Deus falou diretamente com os dois revoltados, mostrando aí a soberania divina. Ele deixa claro aí para que Moisés, né, diferente do que fazia com eles, ele falou, ó, se eu tiver alguma coisa para revelar, eu posso falar com o profeta em sonhos, em visões. Mas olha, eu quero que vocês saibam que com Moisés eu falo face a face, porque ele já viu até a minha glória. Tudo bem que foi pelas costas, mas ele já viu a minha glória. Então com Moisés o tratamento é diferente. Então isso calou a boca de Miriam e de Arão. E naquele momento ela ficou leprosa, com a sua pele todinha branca. E aí teve a intercessão de Arão, sumo sacerdote, pedindo a Moisés que orasse por ela. E Deus disse, olha, se o seu pai cuspisse na sua cara, ela ficaria 7 dias. Então, tudo bem, eu vou curá-la, mas ela vai ficar 7 dias. E o povo teve que aguardar 7 dias, a nação inteira teve que esperar 7 dias para não poder caminhar até que ela saísse lá e voltasse para a casa dele, para dentro do arraial. Então, isso causou um problema sério, né? Mas Deus trabalhou de uma maneira muito especial para que tudo isso desse certo. Então foi a atuação de Deus para punir Miriam. Então Deus pegou a dor de Moisés, tratou diretamente e resolveu a questão. Então Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. E nós chegamos aqui à conclusão que o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja, né, da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É o tempo de muita prudência. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima lição. Fiquem na paz do Senhor.